Olá, tudo bem com vocês? Então nós estamos no nosso segundo episódio da nossa série de introdução à teoria literária. E para começar, a gente vai primeiro relembrar um pouquinho do que a gente falou no outro vídeo. De qualquer forma, eu vou deixar no final do vídeo o link para você que não assistiu o nosso primeiro episódio poder assistir. Bom, no primeiro episódio nós tratamos sobre a pergunta o que é literatura. A gente viu que a literatura ela é reconhecida mediante alguns procedimentos textuais, determinadas estruturas que me fazem reconhecer um texto como literário ou não literário. Nós vimos também que essas estruturas, esses procedimentos, eles variam ao longo do tempo. A percepção do que é literário e do que não é literário, ela muda ao longo do tempo. Então, a gente pode perceber que a literariedade, que era, na verdade, o que os críticos formalistas russos, que são os teóricos que pensaram mais sobre como encontrar uma substância da literatura nos textos, eles tinham consciência de que a literariedade ela não era uma característica eterna, perene, não é mesmo? Então, se eles tinham essa consciência, como eles resolviam a questão do valor? Boa pergunta. Por quê? Se esses textos variavam ao longo do período da história, e mesmo ao longo da história, em um dado momento, eles não tinham uma união entre o que se entendia como literatura, parece que isso apontava muito mais para uma questão de valor. Essa questão da norma, da literariedade, serem procedimentos textuais que rompem com a norma, apontava muito mais para a questão de valor. Bom, agora que a gente já fez uma recapitulação do episódio anterior, vamos ver o que a gente tem para hoje. Essa questão da norma e do valor, ela está muito relacionada a uma questão de como os textos, como os leitores vão ler determinados tipos de textos. Mas nós não vamos entrar especificamente nessa questão do leitor. Para poder ilustrar melhor tudo que nós estamos falando, eu quero dar um exemplo para vocês. Se a literariedade ela não é exatamente uma característica em si mesma, ela é então uma espécie de diferencial entre os discursos que vai conseguir produzir um efeito que eu posso considerar esse texto como literatura. Só que se esse efeito também está presente em textos não literários, como por exemplo piadas, propagandas, outros textos como ensaios filosóficos. Então, se ele está presente em textos não literários, a literariedade talvez não seja o suficiente para que eu possa definir o que é literatura. Por exemplo, se a gente vê mesmo anúncios não muito trabalhados no metrô, né? Por exemplo, os cachorros devem ser carregados na escada rolante. Bom, o anúncio parece claro, não é mesmo? Só que uma pessoa, por alguma razão que eu não sei explicar, pode ler o texto e imaginar que as pessoas devem carregar no colo os cachorros na escada rolante. Ou também, a pessoa pode pensar sobre o enunciado: os cachorros devem ser carregados. Cachorros carregados na escada rolante. Mesmo essa sequência do som do R ou cachorros carregados rolante, a pessoa pode conseguir produzir algum tipo de relação nesses elementos a ponto de pensar que eles dão uma impressão poética. Outro exemplo: você vai ao parque fazer um piquenique e no parque tem um aviso: jogue o lixo no cesto. Você pode compreender bem que é para jogar os resíduos que você produzir, que você consumir ali no cesto. Ou você pode também pensar que deve ser jogado o lixo no cesto de piquenique. Claro que essas interpretações são um pouco forçadas, elas rompem com o contexto pragmático da situação de comunicação. Mas eu vou dar outro exemplo para vocês. O poeta diz:
o amor é como uma rosa vermelha. Quando o poeta diz o amor é como uma rosa vermelha, ele não está dizendo que o amor, que a mulher amada, que o amado dele se parece com uma rosa vermelha, que o rosto da pessoa parece com uma rosa vermelha. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo? Que a mulher que ele ama, o homem amado, o amor da vida dele, de alguma forma, que não corresponde especificamente, necessariamente a uma pessoa no mundo, ou seja, não tem um referencial específico na realidade, ele é como uma rosa vermelha, em um sentido que não tem não pressupõe uma pragmaticidade. Então, a gente vê que a literatura, ela rompe com a situação pragmática, né? Ela é uma espécie de discurso não pragmático, mas ela não está se referindo a uma coisa, algum objeto específico no mundo. Então, nesse sentido, a literatura, ela está falando sobre ela mesma. A literatura é uma linguagem autorreferencial. Ou seja, a literatura, ela é uma maneira específica da linguagem de falar sobre si mesma. Vocês acham que essa noção de literatura como uma linguagem específica, para poder falar sobre a própria linguagem, ela dá conta de definir o que é literatura? Porque, se a gente pensar dessa forma, a gente vai pensar, inclusive, que a forma, né, o estilo, é mais importante que o conteúdo dos livros, das coisas que a gente lê. Além disso, essa noção, ela pressupõe que a gente deve ler todos os tipos de textos como uma espécie de rompimento da expectativa, quase como poesia. A literatura é elevada ou melhor, ela é restrita à noção de poesia, mesmo para os textos em prosa, para os romances, para os contos, para as outras coisas que nós consideramos literatura. Vocês acham que essa noção é o suficiente para definir o que é literatura? Além disso, vou dar um exemplo mais específico. Os textos do filósofo Nietzsche são repletos de figuras de linguagem, metáforas e procedimentos que nós podemos reconhecer como literários. Eu devo ler a filosofia do Nietzsche como literatura ou como filosofia? Porque eu tenho essas duas possibilidades, não tem? Então, parece que essa noção tem um problema. Como eu vou definir se um procedimento é literário ou não, se eu vou romper com a situação pragmática de comunicação ou não, depende muito mais da leitura, ou seja, do leitor, do que necessariamente do texto literário. Então, como o texto literário é carregado de ambiguidades, de ironia, de procedimentos que não exatamente têm um referencial no mundo, os textos literários parecem apontar para um inacabamento que o leitor vai completar. Então, a gente já tem aí uma questão que questiona a forma como substância para poder pensar a substância específica dos textos literários, para definir o que é literatura, não é mesmo? O que vocês acham sobre isso? Além disso, textos que hoje são considerados textos históricos, como por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela tem um conteúdo histórico, mas ela também tem traços literários. Ela pode ser considerada literatura ou ela é considerada um documento histórico. O conteúdo é o que vai determinar o que é literatura? Entretanto, segundo os formalistas russos, que nós acabamos de ver, seria a forma que determinaria. Essa noção parece um pouco problemática, hein? Para poder pensar um pouco melhor sobre ela, eu sugiro a leitura de Linguagem e Comunicação, do Roman Jakobson, mais especificamente de um capítulo que chama Linguística e Poética.
Esse capítulo é uma conferência que o Jacobson deu e foi reunida nesse livro, tem vários ensaios dele, mas que todos ajudam muito a compreender o que é esse momento do começo das propostas formalistas, né, das propostas teóricas dos russos, até o Roman Jakobson, que depois foi dar aula nos Estados Unidos e já começou a demonstrar um entendimento um pouco mais voltado para o leitor e para essa questão da função poética em relação às outras funções da linguagem. Ou seja, essa característica da literariedade, da pragmaticidade e não pragmaticidade de um texto literário, que foi o que nós abordamos hoje. Então, sugiro a leitura, Roman Jakobson, Linguística e Comunicação. Ele é da Cultrix, é um livro fininho, mas que tem muita informação e muita coisa importante aqui dentro, e eu tenho certeza que se vocês quiserem saber um pouco mais especificamente sobre o que nós tratamos nesse vídeo, esse livro vai ser muito importante. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio da nossa série, do nosso curso de Introdução à Teoria Literária. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar ele aqui para você poder assistir e acompanhar na sequência, que vai ser muito melhor para o entendimento sobre essa nossa reflexão do que é literatura. Muito obrigado, valeu!